Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos dar sequência aos nossos estudos, só lembrando uma coisinha para vocês, tá? Primeira parte da apostila, então, vários conceitos desenvolvidos. Nessa segunda parte, esses conceitos sendo aplicados aí à realidade do território brasileiro, certo? Tanto sua geologia, como nós vimos na aula passada, como a sua geomorfologia, ou seja, a formação, a transformação do seu relevo, que nós veremos nessa aula e também na próxima, ok? Assunto dessa aula, pessoal, extremamente importante, muito cobrado em Enem, muito cobrado em vestibulares diversos, a classificação do relevo brasileiro, mas pelo professor Aziz Nassib Absaber. Olha ele aí, pessoal. Essa classificação dele do relevo foi da década de 1960. Aí você vai falar para mim, nossa, professor, mas é muito antigo. Pessoal, é a divisão mais didática, diga-se de passagem que além de ter sido um maravilhoso geógrafo, o professor Aziz Absaber também foi um grande professor, tá? Então ele sabia como chegar ali com o conhecimento, certo? O que ele fez, pessoal? Ele dividiu todo o nosso território brasileiro em porções, tá? Só que ele utilizou o critério geomorfológico, ou seja, buscar entender como é que o relevo brasileiro foi formado e como estava sendo transformado. Lógico que toda essa metodologia aí, pessoal, ela é muito complexa, tá? Para nós, no momento aí nessa aula de hoje, vai interessar o quê? O resultado dessa regionalização, tá? E alguns nomes, algumas nomenclaturas pertinentes aí, ok? Primeira coisa, pessoal, de acordo com o professor Aziz Absaber, o território brasileiro apresenta duas formas do relevo. Planaltos, que são aquelas formas que estão predominantemente ainda sofrendo ação de desgaste, erosão, certo? E as planícies, que são áreas onde esses sedimentos acabam se acumulando, ou seja, áreas mais baixas. O professor, e a depressão? Professor Aziz Nassib Absaber não trabalhou, pessoal, com a ideia de depressão, que nós só veremos na próxima aula, certo? Esse mapa que vocês estão vendo, pessoal, ele é muito parecido com o qual nós temos na apostila. Eu achei ele um pouco mais didático, porque ele tem os nomes, tá, dos compartimentos. Ele tem os rios brasileiros aparecendo muito bem, como vocês podem ver por essas linhas azuis. E é de suma importância que apareçam nesse mapa para ficar mais fácil o nosso desenvolvimento da aula, ok? Mas é um mapa muito semelhante ao qual vocês têm na apostila aí da divisão do professor Aziz Absaber, perfeito? Pessoal, de acordo com o professor Aziz, 3 grandes compartimentos geomorfológicos, tá? Escudo das Guianas, escudo brasileiro e as bacias sedimentares, terras baixas e planícies, certo? Ok? Vamos estudar um por um aí, pessoal, para compreender um pouquinho mais isso. Vamos começar pelo escudo ou planalto das Guianas. Dá uma olhadinha no mapa do Brasil, pessoal, lá na parte de cima, como vocês falam, né? No norte do Brasil, para falar a verdade, um pouquinho ali pro lado noroeste, né? Dá uma olhadinha. O Planalto das Guianas, pessoal, ele fica ao norte da bacia sedimentar do Rio Amazonas, que a gente já vai falar. Olha o Rio Amazonas ali, ó, logo abaixo dele, tá vendo? Logo ao sul. Pois bem, pessoal, a principal unidade morfoestrutural dessa compartimentação é o Planalto. Para ser mais específico para vocês, o Planalto cristalino, ou seja, planalto formado de rochas magmáticas, aquelas que se formaram ali do resfriamento do magma vulcânico, ok? Da lava vulcânica. Perfeito, galera? É nessa porção do Brasil aí que nós temos o seu ponto mais elevado, o chamado Pico da Neblina, com quase 3.000 metros de altitude, pessoal. Foge um pouco da regra, né? Nós vimos que o território brasileiro é no máximo ali até 1.200, né? Mas essa regiãozinha do Planalto das Guianas realmente é o tetão do Brasil, né, pessoal? Porque nós temos áreas bem mais elevadas, ou seja, nós temos aí formações cristalinas muito resistentes, ok? Agora, pessoal, a gente vai trabalhar o chamado escudo brasileiro. Se vocês observarem no mapa, vocês vão ver que alguns compartimentos aí eu coloquei letras. A, que seria ali serras e planaltos do leste e sudeste, B, planalto nordestino, C, planalto central, D, planalto meridional, E, planalto do Maranhão, Piauí e F, planalto uruguaio sul rio-grandense. Meu Deus, professor, eu vou ter que decorar todas essas nomenclaturas. Olha, pessoal, um pouquinho
você vai ter que saber sim, mas vamos falar a verdade, né, moçada? Tem coisa aí que não é tão difícil assim, né? Planalto Nordestino não pode estar no sul, né? Planalto do Maranhão Piauí não pode estar no sul. Planalto Uruguaio Sul Rio Grandense. Se é Sul Rio Grandense, está no Rio Grande do Sul, não tem como estar no Amazonas. Então, vocês podem perceber que a nomenclatura sempre tem a ver com a sua localização, ok? Então, vamos ao segundo compartimento, pessoal. Escudo brasileiro, letra A. Planalto Atlântico, também chamado pelo professor Aziz Absaber de Serras e Planaltos do Leste e Sudeste. Percebam, pessoal, que vai lá da pontinha, ó, lá da Bahia, tá? Lá do Nordeste, vai até o sul ali, próximo à região de Santa Catarina e sempre acompanhando o litoral, estão vendo? O litoral você tem ali uma planície costeira e logo após você já tem aí esses planaltos cristalinos aí do chamado Planalto Atlântico, que são as serras e planaltos do leste e sudeste, como vocês estão vendo o nome aí. Destaque, pessoal, Serra do Mar, destaques, Serra do Mar e Serra do Espinhaço. Serra do Mar, pessoal, quem já foi ali para Ubatuba, quem já foi para Campos do Jordão, já passou por ela. É aquele complexo maravilhoso, como vocês estão vendo aí nessa foto aí de baixo. Diga-se passagem, que linda foto, né, pessoal? Essa é a chamada Serra do Mar. Essa porção aí fica próximo de Campos do Jordão, aqui no estado de São Paulo. Ok? Lembrando só que Campos do Jordão, pessoal, você tem um complexo muito próximo ali a ela, que seria a Serra da Mantiqueira, certo? Ok? Tranquilos? A Serra do Mar já seria mais localizada, como vocês estão vendo aí, próximo ao litoral. Sendo que, a grosso modo, as duas ajudam a compor aí o chamado Planalto Atlântico. Ok? Letra B, pessoal, ainda no escudo brasileiro, hein? Planalto Nordestino. Vocês vão perceber, pessoal, que pega exatamente aquela pontinha do Nordeste do Brasil, certo? Mas aí, moçada, nós já temos uma alteração, tá? Alguns autores consideram como sendo uma continuação da letra A, das serras e planaltos do leste e sudeste, porque a formação é a mesma. É formação cristalina, é magmática, rocha que se formou do resfriamento do magma, certo? Só que no Nordeste, pessoal, graças a características climáticas, por exemplo, nós temos superfícies aplainadas, as quais nós chamamos de sertão, ok? Além da presença marcante do chamado Planalto da Borborema, como vocês podem ver na foto aí de baixo. Eu vou colocar um esqueminha para vocês, pessoal, do relevo do Nordeste. Estão vendo ó, o perfil do Planalto Nordestino? O Planalto da Borborema é exatamente esse que vocês estão vendo acima aí, ele é bem próximo do litoral. Só que para o oeste dele, entre o Planalto da Borborema, olha no perfil, ó, entre o Planalto da Borborema e a Chapada do Araripe, nós temos uma área depressiva, certo? Seria a depressão sertaneja. É uma depressão interplanáutica, pessoal. Onde que eu vejo isso na foto aí do Planalto da Borborema? Olha ela aí, pessoal. Essa área mais plana, rebaixada que vocês estão vendo adiante aí do Planalto. Estão vendo? Então isso daí também é característica do chamado Planalto Nordestino. Essas áreas arrasadas que acabam formando aí essas depressões, como vocês estão vendo aí. Perfeito? Ainda escudo brasileiro, galera. Letra C, Planalto Central. O próprio nome já diz, né, pessoal? Vai lá da Bahia, dá uma olhadinha ali no Rio São Francisco, ó. Se você olhar seu mapa aí pro lado direito, pessoal, letra C, estão vendo? Lado direito, lá na ponta tem um rio. Esse rio aí é o São Francisco. Então o Planalto Central vai do Rio São Francisco até praticamente a borda da floresta amazônica. Como vocês podem ver aí, né? Que seria planícies, desculpa, e terras baixas amazônicas. Estão vendo? Pois bem, pessoal, essa região do Brasil é predomínio de rocha sedimentar. Aquelas rochas formadas por sedimentos de outras rochas. Lembram disso? 600 milhões de anos aproximadamente, certo? Ok? Então nós teremos ali um predomínio dos chamados chapadões e relevos tabulares. Nossa, o que é isso? Chapadão e relevo tabular. Olha aí, pessoal. Chapada dos Guimarães. Estão vendo? Serra Geral de Goiás. Percebam que os dois, pessoal, são formados por chapadas, ou seja, relevos tabuliformes. Quando você tem aquelas camadas de rochas dispostas de maneira paralela, só com pouquíssima ou quase nenhuma inclinação, certo? Lembra? Chapada. Agora, quando tem inclinação, nós chamamos de cuesta. Acertaram, exatamente, galera. Perfeito? Vamos para a letra D, pessoal. Estamos ainda no escudo brasileiro, hein? Letra D, Planalto Meridional. Meridional, pessoal, é uma nomenclatura para distinguir o que nós chamamos de sul. Então, seria o Planalto do centro-sul do Brasil, certo? Pois bem, galera, Planalto Meridional, nós temos uma sucessão de vários planaltos que caem em direção à calha
do Rio Paraná. Dá uma olhadinha lá embaixo, lá, pessoal, no mapa. Ó, Planalto Meridional, estão vendo? Bem onde está escrito Plá e onde está escrito Me de Meridional, vocês podem ver o Rio Paraná ali. Isso significa que dos dois lados você tem planaltos que caem em direção à calha desse rio, certo? Então, como são planaltos predominantemente aí sedimentares, pessoal, nós teremos a tal da erosão diferencial, ou seja, ela come mais de um lado, come menos do outro. Ela chega mais num tipo de rocha e menos em outra. Nós teremos aí os chamados relevos assimétricos, pessoal. Aí entra a chamada cuesta. Olha lá, pessoal. Essa foto aí, ó, é de Peúna, uma cidade vizinha nossa aqui de Piracicaba, eu já comentei com vocês em outros momentos, certo? Ok? Só que vocês vão perceber, pessoal, que do lado da cuesta tem uma área mais rebaixada, não tem? É uma área de depressão, e realmente isso ocorre próximo às regiões de cuesta, por causa da chamada erosão diferencial, onde você tem a cuesta, você tem a parte mais alta, que seria que o relevo não foi tão desgastado, né? Rochas um pouquinho mais resistentes, e a parte mais aplanada do lado aí é a parte desgastada, pessoal. Aquela parte que realmente sofreu uma maior ação erosiva. Pô, professor, não estou conseguindo ver isso. Dá uma olhada nessa outra foto aqui, ó. É do mesmo lugar praticamente, pessoal. É da cuesta de Ipeúna. O autor até coloca pra gente, ó, Depressão Periférica Paulista. Ah, professor, como é que funciona o relevo do estado de São Paulo? Calma aí, galera. O relevo do estado de São Paulo, vou fazer um videozinho à parte, porque merece um respeito um pouco maior aí, porque quem for passar em qualquer vestibular de universidade pública brasileira, principalmente as paulistas, né? USP, Unesp, Unicamp, vão trombar com alguma questão de relevo do estado de São Paulo. Então, relevo do estado de São Paulo, aguardem a próxima aula, ok? Belezinha? Tranquilos? Mais um, pessoal. Ah, detalhe, ó, o xizinho no mapa aí, ó. Ipeúna fica nesse xizinho azulzinho aí, ó. É uma área de contato entre o Planalto Meridional, que é sedimentar, e as serras e planaltos do leste e sudeste, que são cristalinas. No meio você vai encontrar uma depressãozinha, como vocês podem ver na fotografia aqui de baixo, ó, que é a Depressão Periférica Paulista. Perfeito. Agora sim, letra E. Planalto do Meio Norte. Fica na região do Maranhão do Piauí, pessoal. Predomínio de rochas sedimentares. Então nós teremos, pessoal, relevo como esse daqui, ó, formado por sedimentos, certo? São os chamados chapadões, chapadas, relevo tabuliforme, certo? Só que no caso em específico dessa foto que vocês estão vendo aí embaixo, pessoal, a Serra das Mangabeiras. A Serra das Mangabeiras é um tipo de Inselberg. O que é Inselberg? Inselberg, pessoal, é quando a erosão vem e arrasa com tudo e sobra alguma coisa. Quando sobra esse alguma coisa é o Inselberg. Por isso que a gente chama de morro testemunho. Isso significa que um dia, há milhões de anos atrás, nós tivemos aí toda essa região nesse nível que vocês estão vendo aí do alto do relevo tabuliforme. Mas graças aí à erosão, à ação erosiva, ela acabou comendo mais um lugar do que o outro, acabou desgastando um lugar mais do que o outro, acabou rebaixando o terreno e sobrou essa chapada que vocês estão vendo aí, esse relevo tabuliforme. Então ele é um relevo residual, certo? Em alguns locais pode encontrar também cuesta, tá, pessoal? Quando as camadas então estão dispostas com uma certa inclinação, pode ter aí também as cuestas. No caso aí dessa Serra das Mangabeiras aí, batendo o olho, aparentemente você percebe que é um chapadão, né? Ou seja, é um relevo tabuliforme, é uma chapada, ok? Ô professor, o que é Matopiba? Matopiba, pessoal, é só uma sigla que eu coloquei para vocês, tá? Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, tá? Essa Serra das Mangabeiras fica próxima aí dessa área de limite entre esses estados. Percebe? Ok? Letra F, meu, não acabou ainda não. A letra F, Planalto Uruguaio Sul Rio Grandense. Galera, presta atenção no nome. Se é Uruguai, fica lá pro sul, cara. E o próprio nome já diz, ó, Sul Rio Grandense, do Rio Grande do Sul. Nós temos aí uma pequena área, tá? Planalto cristalino, ou seja, rocha magmática, rocha que veio do resfriamento de magma, certo? Nós teremos baixos planaltos, como vocês estão vendo aí nessa foto, e as chamadas coxilhas, que é exatamente essas ondulaçõezinhas que vocês estão vendo aí, ok? Tranquilos? Pois bem, pessoal, só lembrando, hein, ó, começamos com o escudo das Guianas, que no mapa aí está como Planalto das Guianas, o escudo brasileiro, formado por esse monte de planalto que vocês estão vendo no mapa aí, A, B, C, D, E e F, certo? E agora o terceiro grande compartimento, pessoal, as bacias sedimentares, terras baixas e planícies, certo? Primeira coisa, pessoal, nós temos que saber que as formas
dessa terceira compartimentação, bacias sedimentares, terras baixas e planícies, todas são planícies de sedimentação recente, ou seja, só de 1 milhãozinho de anos para cá só, tá? De 1 milhão de anos para cá, é bem recente, tá? Basicamente, ação das águas, tanto as águas correntes, rios, como dos oceanos, no litoral. Então, essa compartimentação número 3, pessoal, das bacias sedimentares, terras baixas e planícies estão intrinsecamente ligadas no seu processo de formação graças à ação das águas, certo? Por isso que o autor coloca, ó, grandes bacias, Amazônica, Rio Amazonas, do Parnaíba, Rio Parnaíba, do Paraná, Rio Paraná, do São Francisco, Rio São Francisco. Onde eu encontro, pessoal, esses compartimentos no território brasileiro? Aqui, ó. Pode dar uma olhadinha, ó. Deixei uma ali no Rio Amazonas, uma no Rio Parnaíba, uma no Rio São Francisco, uma no Rio Paraná, uma na região do Pantanal, que é o Rio Paraguai, que também é uma área de rebaixo, e lá nas planícies e terras baixas costeiras, que seria a planície do litoral, certo? Só um exemplo para vocês, pessoal, da bacia amazônica, tá? Da planície amazônica. Ó, vou fazer um perfil, um corte, certo? Igualzinho que vocês têm na apostila aí, ó. Olha como que funciona. Você tem o Planalto das Guianas ao norte, mais alto. Você tem o Planalto Central ao sul, também mais alto. No meio você tem aquela área de rebaixo onde passa o rio Amazonas e acaba formando aí terrenos sedimentares, certo? Só que percebam, pessoal, a parte de baixo são terrenos cristalinos, ou seja, rocha magmática. Só que aquilo vai sendo desgastado, forma ali um acúmulo de sedimentos, que nós dizemos aí que são os terrenos sedimentares, no caso aí quaternários, que são recentes, 1 milhão de anos para cá, ok? Exemplos, pessoal, de planícies para vocês, ó. Planície amazônica, planície do Pantanal e planície costeira. Percebam, pessoal, que em comum elas têm o quê? Um relevo muito plano, realmente, você não tem acidente geográfico algum, e em todas elas a presença de água. Ok? Tranquilos? Espero ter podido ajudar vocês, pessoal. Deem um pause nos vídeos, façam anotações, tá? Faz um esqueminha de mapa mental, que nessa aula acho que vale muito a pena. Cada um aprende de um jeito, com as suas anotações, com o seu jeito de aprender, diferenciado um do outro, tá? Vou ficar à disposição de vocês no chat. Lembrando que no próximo vídeo eu vou trabalhar com vocês relevo do estado de São Paulo. Nós só vamos falar do estado de São Paulo. Vai ser bem rapidinho o vídeo, mas só estado de São Paulo. Ok? Beleza? Abração para vocês, galera. Até a próxima.